Oba, boa noite. Estamos ao vivo já? Estamos ao vivo. Hoje a gente vai fazer uma live aqui, eu e a amiga Andréa Martins, né? Só aguardando ela aparecer. Opa, já temos aqui a mamãe, né? Dona Heloína. Aqui um cafezinho. Vamos lá. Deixa eu avisar que estou online no Insta. Boa. Andréia. Marcos. Liam. Oi, 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 Olá, oi. olá, Tudo bem? tudo bem e Tudo você? jóia? Tudo bom? Pronta para nossa primeira live, né? Sim, estou. Primeira live. Primeira live, eu já vou contar segredo. Estamos aqui com a minha amiga Andréia. Primeira live da Andréia, né? Eu já tenho uma longa experiência de lives. É minha segunda live. Não, mentira. Eu já fiz mais. mas, mas assim, né? Live é algo que a gente nunca tem muita experiência mesmo. É um gênero novo, né? Boa noite para todo mundo. Meu nome é Fábio. Eu acredito que quem está aqui já me conhece, mas caso não me conheça, eu sou professor de literatura, tenho 20 anos de experiência na área do ensino, de fundamental, médio, universitário. Né? Sou professor de literatura, doutor em literatura, e especialista em história, história cultural. Né? Faço pós-doutorado em literatura, uma poesia brasileira na Unifesp. Né? Tenho um blog chamado Pamonha Mecânica e Creme de Papaya com Haxixe. E tem um canal chamado Rádio Palavra no YouTube e na forma de podcast no Spotify, que é onde eu leio poemas e eventualmente falo de literatura e venho a falar de literatura. E hoje eu estou aqui com uma grande amiga, né, a psicóloga Andréa Martins. E eu vou aqui fazer uma apanhada da Andréa para vocês saberem quem ela é. Andréa Martins é psicóloga clínica com formação em psicodrama, pós-graduada em artes e linguagens pela Unimep e também pós-graduada em gênero e políticas públicas pela Unicamp. Há 20 anos atua como psicóloga clínica e há 10 anos tem seu próprio espaço, a clínica Recriando Vínculos. Mantém o blog Recriando Vínculos na página da clínica, veja lá na bio dela, né? E o podcast Entre Vínculos com Kit e Andréa, acessível na página do Recriando Vínculos ou ainda nas plataformas Spotify e Google Podcasts. Andréa, minha querida, seja bem-vinda. É muito bom estar aqui e é muito legal trazer alguém com um conhecimento tão específico para a gente conversar, para a gente dividir com as pessoas, né? E, bom, depois dessa apresentação, né, depois desse currículo vasto, vendo que você faz essa pouquinha coisa que você faz, e ainda arranjou tempo para fazer live aqui com a gente. Aí a pergunta que não quer calar. E aí, Andréia? Estamos aqui numa live que veio à moda por conta da pandemia. Uhum. Para que serve a psicologia? O que isso tem a ver com a literatura? E, afinal de contas, que esse negócio chamado psicodrama? Fala pra gente aí. Conta pra nós. Explica que Nossa, ninguém sabe o que é. Eu também não é, sei muito. Não. boa noite, Fábio, boa noite os nossos colegas que estão aqui, que estão acompanhando a live, né? É muita coisa para falar, a sua pergunta daria algumas horas, né? Mas vamos lá, vamos Fácil, né? tentar. Extremamente fácil, extremamente. Bom, nós nos encontramos ou nos reencontramos, né, Fábio? Em função da filosofia, mais especialmente do Nietzsche, né? Eu sou psicodramatista, eu trabalho na clínica,
mas eu também atuo na área de educação e fico sempre experimentando coisas novas, transitando um pouco entre alguns campos. E o psicodrama, vou tentar ser muito breve, tentar responder essa pergunta, ou uma parte da sua pergunta, para depois passar para você e a gente poder fazer pontes com a filosofia, com Nietzsche, com Foucault, né? O psicodrama é um corpo teórico, é uma teoria e uma metodologia que foi criada, digamos assim. O pai do psicodrama é o Jacó Levi Moreno, do início do século XX, então já tem mais de 100 anos, né? E o psicodrama nasceu das artes, especialmente do teatro. Moreno foi um médico que foi para Viena, médico judeu, depois migrou também para os Estados Unidos, e ele foi fazendo experiências, especialmente com o teatro no campo da saúde mental. E é dessa experiência, estou sendo muito assim, simplista, né? Só para fazer um fio genealógico, né? É desse lugar que o psicodrama vem, que o psicodrama nasceu desta maneira, e depois nos Estados Unidos muitas novas experiências mais próximas de instituições, né? E eu entendo, assim, eu sou formada em psicodrama, eu fiz vários cursos de especialização e entendo que o psicodrama, não sou só eu que entendo, assim, né? O psicodrama fez muitas ramificações. Nós podemos dizer que o psicodrama tem a ver ou dialoga com o campo da psicologia, o campo da educação, o campo do treinamento em empresas e também o campo das artes. Então é muito vasto, é muito rico, principalmente a metodologia do psicodrama, né? É uma metodologia que trabalha muito com a ideia da criatividade, da ação, de propiciar novas, não apenas novas possibilidades de olhar o mundo, mas também de atuar no mundo. Então, eu entendo que seja muito interessante e assim, nunca sair da linha de abordagem do psicodrama, mas aí comecei a dialogar com o Foucault, mais especialmente, para ampliar a minha visão do ser humano e para poder trabalhar também de uma forma mais efetiva, acho, dando conta, porque eu acho que a psicologia não dá conta do ser humano, nenhuma das correntes dá conta do ser humano. Legal, desculpa de interromper, mas já me empolgando aqui, assim, né? Como é que é, assim, para mostrar para as pessoas um pouco dessa ideia, é óbvio assim, né? Quando a gente gosta de uma área, a gente sempre tende a achar que essa área é melhor, né? E assim, psicologia, no meu algum conhecimento, não é uma coisa só, ela é um monte de coisa, né? Pelo menos dá a impressão que a psicologia é tanta coisa, mas tanta coisa, que nem devia ter um nome só para ela, não é verdade? E daí que eu fico pensando assim, a pessoa que muitas vezes ela quer fazer uma terapia, ela quer ir no psicólogo, o que no geral ela pensa? Eu sei que acho que você vai dar risada, porque parece tosquice minha, mas eu acho que muita gente pensa isso, né? Que necessariamente ela vai chegar, ela vai sentar ela vai deitar num sofazão, ficar de costa pro terapeuta, e o terapeuta, alguém muito assim, sério, uma cara assim, sabe, de velho com barba, que nem eu, assim, né? Vai botar um óculos assim no ponta do nariz, né? Aí a pessoa vai pegar, vai falar um monte de coisa e vai falar, sei. Sei. Vamos ficar por aqui hoje, né? E aí, pode até ser que talvez isso seja alguma terapia, pode ser que seja assim mesmo. Mas aí, eu acho que o psicodrama não é a pessoa que fala, nossa, eu queria fazer terapia, mas nunca ouviu falar em psicodrama. Como é que você apresenta para ela? Como é que funciona? O que acontece quando a pessoa chega no psicodrama?
ela vai ter que saber interpretar, ela vai ter que ler um texto e fazer um papel. Se ela for se for um ator ou atriz ruim, pode fazer psicodrama? É uma pergunta bem tendenciosa, né? Bem sem vergonha, né? Mas porque eu imagino que as pessoas não tenham noção do que é o psicodrama. Muitas pessoas, né? Eu, por exemplo, tenho bem pouco. E aí, o que acontece se a pessoa quiser fazer? E por que ela quereria fazer psicodrama? Como é que é isso? O psicodrama se insere no campo das psicoterapias como uma terapia de relação, né? Então, o escopo filosófico do psicodrama é existencialista, né? Então, parte do conceito de relação. E todo psicodrama é uma teoria mesmo que tem como objeto de investigação as relações humanas. Isso, assim, básico, bem basiquinho. Então, a terapia... Então a pessoa não vai ficar falando que ela sonha necessariamente. Ela não vai chegar lá e ficar falando, meu problema é esse, eu sonho com isso. Não necessariamente. Bom, não é do jeito que você montou, esse jeito que você montou, né? A imagem que você trouxe não tem nada a ver com uma terapia fundamentada na relação, né? É aqui, é isso aqui, é olho no olho. Agora tem sido de tela em tela, né? Olho no olho via tela. Uhum. Não tem jeito, né? Não tem, é esse o jeito. Estamos descobrindo novas formas de terapia de relação mediada pelas telas, né? Pelo celular ou pelo computador, pelos aplicativos. E tem funcionado. Eu não esperava que funcionasse. Eu não sou uma pessoa experiente de terapias de aplicativos, né? Então, só para tentar ser mais sucinta a sua pergunta, né? A pessoa vai trazer o problema que ela está vivendo normalmente, né? E a terapia de relação, então, é uma terapia na qual nós nos vemos como dois sujeitos. Então, eu sou um sujeito e você é um sujeito também, né? Eu sou uma pessoa inteira e você é uma pessoa inteira também. Eu não tenho... no psicodrama a gente não interpreta. Não existe interpretação no psicodrama. Não trabalhamos com essa... Acho que os psicanalistas poderiam falar, né? Essa técnica da interpretação, ou essa metodologia da interpretação. Não usamos a interpretação, né? Então, nós conversamos, trabalhamos dentro do verbal e vamos abordando as questões que faz a pessoa, que traz, né, o sofrimento da pessoa e expandindo isso, tentando entender, compreender o drama, né, desse sujeito. Eu trabalho sempre com o contexto, né? Então, e aí por isso o diálogo com o Foucault e com a filosofia, né? No caso, a filosofia de Foucault, né? Porque nunca o sujeito está sempre inserido em um contexto familiar, social, em uma época histórica, e é preciso devolver isso para o sujeito também, para a pessoa que está procurando, porque em geral as pessoas não percebem esses aspectos, né? O sofrimento é trazido de uma maneira, hoje em dia, muito neoliberal, né? Eu sou culpado, tudo depende de mim, né? O que não está dando certo é só a responsabilidade minha, é muito difícil. Poxa, por que será que eu não fico rico, né? Eu sou um grande empreendedor, eu comprei uma bicicleta, eu comprei uma mochila, eu entrego pizza, mas eu ainda não virei o dono da Amazon. Eu devo estar fazendo alguma coisa errado, né? Culpa minha só, né? É óbvio que não dá para falar que a culpa é só do mundo. Mas, enfim, o mundo é maior que a gente, né? Acho que dá para falar, né? Tem gente aí discutindo se a Terra é plana ou redonda. Mas, independentemente da forma, ela é grande, né? E se ela é grande, ela é maior que a gente, então não dá para a gente só se responsabilizar sozinho por tudo que acontece, né? Deixa eu perguntar, antes da gente ir para a questão da filosofia e tudo,
como é que é assim, quem procura o psicodrama e vai fazer uma terapia em psicodrama, a palavra terapia está correta aí, né? Para psicodrama. É uma terapia também, né? Pode ser, A acho que rigor, sim. né? O psicodrama necessariamente é em grupo? Necessariamente é um grupo de psicodrama? Ou esse atendimento é individual? Como é que é? E também se agora na pandemia isso mudou. Você fazia mais grupo e agora é mais individual, porque como agora é tudo celular, é tudo, né, tudo compartimentado. Como é que... Tem os vários formatos. Pode ser. A maioria dos atendimentos são individuais hoje em dia, né, Fábio? Eu trabalho com casal, atendo casais, e as minhas intervenções em grupo, atualmente, do ano passado para cá, estavam sendo fazendo fronteira com a educação. Então, eu estava desenvolvendo um trabalho de grupo que eu estava chamando, né? Ainda chamo, porque agora fizemos 2 online, essa coisa, né? Mas são as rodas de... começou com uma proposta mais voltada para os pais, rodas de diálogo. Depois eu comecei a explorar a possibilidade de vivências psicodramáticas em grupo, né? Então, o que legal. psicodrama pode ser... eu trabalho também com crianças, né? E aí você pode fazer uma sessão familiar, por exemplo, com os pais e a criança junto, né? Uhum. Então, é muito rico. Agora, as pessoas em geral assim, não têm essa clareza tão grande sobre as abordagens, né, de terapia e de práticas psicoterápicas, né? Elas vêm normalmente com uma angústia muito grande, com conflitos, e eu acho, aí a minha visão como psicóloga, eu entendo que em qualquer abordagem, em qualquer linha das psicoterapias, eu entendo que o nosso papel de psicóloga e psicoterapeuta, seja em psicodrama, mas também em outras abordagens, mas só que eu não sei falar das outras, né? É possibilitar um lugar que esse sujeito, que essa pessoa possa se entender no mundo, para ter um lugar neste mundo, como você deu exemplo, né, os exemplos que você deu do que está acontecendo hoje em dia, né, qual o meu lugar frente a isso, como é que se eu quiser mudar algumas coisas na minha vida em relação com estas coisas que estão acontecendo, seria possível criar novos modos de existência? Eu gosto muito dessa discussão, né, que pensa o campo da psicoterapia como um lugar de transformação e não como um lugar de adaptação, né? E aí eu acho Legal. realmente, Bem legal. né? Aí eu realmente defendo a minha praia, né? Que eu acho que as artes, né? E o diálogo do psicodrama com as artes, né? A possibilidade de explorar um jovem, por exemplo, pode trazer os talentos dele para a terapia, e isso pode ser utilizado, pode ser explorado, pode ser ampliado para ele se conhecer, para ele conhecer o mundo, para ele se entender no mundo e talvez explanar, ampliar as possibilidades dele no mundo, de atuar e de transformar, e se transformar. Então, não entendo a terapia como uma coisa de adaptação. E essa é uma briga, inclusive, né? É uma discussão, é uma tensão na psicologia, no psicodrama também tem essa discussão, né? Para que serve a terapia? Para que serve o psicodrama, a psicologia? É para adaptar o sujeito? É para ensiná-lo? É para treiná-lo? Ou é para provocar? Não, fale. Tá bom, fale. É isso. Depois eu termino, né? Pode falar. Não, é que eu fiquei pensando assim, né? Porque realmente, né? Às vezes a gente acha que uma abordagem, e a abordagem, estou falando da psicologia só, mas a abordagem, sei lá, das pessoas com a gente mesmo, né? Você tem muito esse discurso, né? Você precisa se adaptar, você precisa se moldar.
É claro, é óbvio que, enfim, a gente precisa mesmo conseguir estabelecer conexões com as pessoas. Mas, por outro lado, essa carga que hoje tem demais em cima das pessoas, parece que coloca a gente, faz da gente meio peça, né? Peça de máquina, né? Olha, você é uma engrenagem, a máquina precisa acontecer. Então, adapte-se, seja essa peça nessa grande engrenagem. E, poxa, que legal seria se a gente pudesse trabalhar com peças, mas não somos peças, né? E eu acho ainda, principalmente nesse momento de pandemia, isso é muito complicado porque a gente acabou vindo, né? Muito intensamente sendo cobrado se agora é o novo normal, a gente precisa se reinventar. Nossa, mas eu não tinha nem me inventado direito ainda, e agora você quer que eu me reinvente, né? Eu sou professor e eu costumo falar isso para meus alunos, né? Eu sempre falei assim, olha, gente, esse papo aí que adolescente tem que se transformar. Como é que é? Que a adolescente é uma fase, uma adolescência é uma fase difícil, porque a gente agora o indivíduo está em formação, mas quando adulto, eu falei, gente, eu não sei que papo é esse de formação que a gente fica pronto, porque eu não estou pronto até hoje, a minha barba tá branca, entendeu? Entendeu? Eu tô ficando cada vez mais velho e eu não tô pronto para coisa nenhuma. O que eu tô fazendo eu sei muito mais o que eu não gosto do que o que eu gosto, eu sei muito mais o que eu não sou capaz de fazer do que eu sou capaz de fazer, e mediante isso, eu busco fazer o melhor para mim e para o mundo, sem tentar ferrar com a vida de ninguém. Agora, qual é o sentido da vida? Quando você ficar adulto, a vida vai ter o sentido. Que esperança boba, né? E é sobre essa coisa do sentido da vida é que vem essa questão. Tudo aconteceu, para quem está aí acompanhando a gente, né? Eu estava no Instagram, aí a Andrea postou esse livro, né? E daí a gente se reencontrou por causa disso, porque a gente falou assim, eu falei, nossa, você está lendo o Safrans, que é muito legal. Ela falou, eu estou lendo agora Nietzsche, né, e tal. E daí eu falei, quem sabe a gente faz uma live, né? E olha a gente aqui fazendo a live, né? E daí você estava falando que, como é que é assim, que você está em busca da filosofia, né? Sempre em busca, não é de agora, né? Porque você fala que legal, você trabalha com psicodrama, mas não dá para ficar fechado num lugar só, numa área do conhecimento. É preciso expandir, né? E daí você encontrou o bigodudo, né? Não sei se todo mundo sabe, mas Nietzsche é famoso também pelo bigode, né, gigante, né? Nietzsche era um homem que não podia tomar sopa. Mas e aí? O que você viu no Nietzsche que você viu no Nietzsche que você achou que era bom? Isso, para piorar, te levou para o Foucault, que é um nome que todo mundo já ouviu falar, mas também que, no geral, as pessoas não. Né, eu acho muito engraçado que as pessoas, assim, né? Todo mundo é doutor daquilo que não sabe com uma frequência gigante, né? Porque aí vem aqueles achismos, né? Porque Foucault é de esquerda, Foucault é comunista. Você fala, nossa, que bobeira, né? Tão diferente, né? Tem até tanta rivalidade entre alguns pensadores de esquerda e o Foucault. Nem sempre, né? É, enfim, a Andrea, alguém que trabalha com o drama, com as pessoas vivenciando seus vínculos e seus dramas, viu que é necessário da filosofia. E aí, André, o que aconteceu? Por que não estava, por que aconteceu que você teve que ir para a filosofia? Que história é essa? Então, olha, do Nietzsche eu deixo para você, né? Porque foi o contrário. Eu fui do Foucault. Eu participo de um grupo de estudos em Campinas sobre o Foucault já faz muitos anos, 5, 6 anos, e amo. É difícil porque eu ainda não me distanciei para poder fazer uma crítica ao Foucault. Eu sou apaixonada pelo Foucault, li muitos livros dele massa. E acho que ele amplia muito o meu trabalho. Eu não sei, assim, não me considero Foucaultiana, como as pessoas às vezes falam, né, no campo acadêmico, mas para mim, olhar as relações humanas, levando em consideração, por exemplo, que as relações humanas são marcadas por poder e saber, isso muda
o meu trabalho, muda a forma de eu conduzir, de eu pensar junto com a pessoa. Então, foi do Foucault para o Nietzsche. O Nietzsche eu venho conhecendo há um ano só. E eu também achei fantástico. Eu fiz uma imersão, um curso em São Paulo, que eu fiquei 3 dias junto com o pessoal. Rodrigo Guim, vou aproveitar e falar o nome deste sujeito, deste professor também, nietzschiano, muito interessante, ligado com o mundo do cinema, do documentário, e foi muito interessante. E eu li, na verdade, Genealogia da Moral, que eu achei, e comecei, né, agora um outro percurso com a biografia do Nietzsche, que é esse livro que você falou, e eu me entusiasmei, assim, eu não quero parar de estudar nenhum dos dois, nem o Foucault, nem o Nietzsche. Eu não consigo fazer muitas relações entre o Nietzsche e o psicodrama, porque eu me sinto ainda muito precária. Mas o Nietzsche, em relação a pensar a vida, né, eu estou achando muito interessante, muito fantástico. Eu passo para você essa palavra, né? Você é bastante entendido de Nietzsche, né? E eu sei que é. Eu acho que você pode fazer considerações. Uma coisa, por exemplo, que eu achei fantástico, que ele discute em Genealogia da Moral, que eu acho que é muito discutível no momento que nós estamos vivendo, é a discussão sobre o ressentimento, né? Eu achei que essa foi a grande discussão, uma das grandes discussões que, para mim, foi muito importante no Nietzsche, no livro da Genealogia da Moral. Da Moral, certo. Bom, já que você falou do Nietzsche, é o seguinte, né? Acho que até quando a gente falou de se encontrar aqui, teve até gente lá que botou, né? Ah, que legal, quero ver, quer saber de Nietzsche, assim, né? E daí talvez as pessoas, alguns estejam aqui e falam, agora a gente vai ter sobre Nietzsche, né? Então, vamos saber tudo sobre Nietzsche. Lamento informar, no que depender de mim, as pessoas não vão saber tudo sobre Nietzsche, porque eu não sei tudo sobre Nietzsche. E às vezes eu acho que nem o Nietzsche sabia, viu? Também, né? Agora, é legal isso que você colocou, porque para satisfazer um pouco as pessoas, nessa curiosidade e naquilo que a gente vem trabalhando e vem pensando, primeira coisa, né? Mas por que eu vou falar de Nietzsche? Afinal, eu também não me apresentei como filósofo, né? Eu não sou filósofo, né? Eu sou um crítico literário e um historiador da literatura, né? Mas por que você tem a ver com Nietzsche, né? Bom, a minha grande aproximação, eu já gostava do Nietzsche, como muita gente é curioso com o Nietzsche, né? Se tornou bastante moda no Brasil, o pensamento de Nietzsche, né? De umas décadas para cá. Mas eu estudei o Nietzsche por conta do meu doutorado, que minha área de estudo é a poesia, especialmente a poesia brasileira, moderna e contemporânea. E daí que na minha tese, eu trabalhei com a poesia do Augusto dos Anjos relacionado ao pensamento trágico de Nietzsche. Porque eu descobri no Augusto dos Anjos a recepção do Nietzsche, né? E o que eu acho mais interessante é que, assim, o que aconteceu foi que, ao estudar no doutorado Nietzsche, eu encontrei outros tantos lados do Nietzsche que eu não conhecia. O Nietzsche é um filósofo, claro que é. Só que, assim, resumidamente, o que acontece com ele? Por que é tão difícil falar do Nietzsche, né? Porque o Nietzsche não é uma coisa só. A gente tende a esperar que um filósofo feche um pensamento, né? Fechar pensamento não é com o Nietzsche, né? Muito pelo contrário, o Nietzsche abre pensamentos. E ele não fecha? Não, ele não fecha. Né? Daí que é engraçado que, não raras vezes, os especialistas, eu não sou um especialista em Nietzsche, eu sou um doutor em poesia, né? Academicamente poesia, né? Mas usei do Nietzsche a meu favor quando pude, né? O que acontece é que
o Nietzsche era uma espécie de filósofo poeta, né? Primeiro que no século XIX, onde ele está situado, ele morre na virada do 19 para o 20, né? Esse limite entre filosofia e literatura, entre as áreas do conhecimento, estava acabando de se formar, né? E o que acontece com o Nietzsche é que ele tem um projeto ético, de filosofia ética e de filosofia estética. E ele é um destruidor da razão. O Nietzsche é um crítico da razão. Os filósofos costumam dizer que ele é um pós-kantiano, né? Kant é aquele pensamento que resulta do iluminismo, né? Do iluminismo alemão, do Aufklärung, né? Que estabelece a verdade das coisas de uma certa maneira, né? O que o Nietzsche vai fazer é falar não, né? O Nietzsche é um discípulo de Schopenhauer, que vê o mundo como vontade e representação, né? E ele vai olhar e vai falar assim, olha, a vida não tem sentido. Eu gosto muito de uma historinha do nascimento. Hoje a gente falou um pouco sobre o nascimento da tragédia, né? Quando a gente conversava, preparando o que a gente ia pensar e tal. Aí tem um trecho do Nascimento da Tragédia que eu particularmente gosto muito. E o Nietzsche está contando a história de Sileno. Sileno, quem que é? Sileno é um fauno, né? Fauno é aquele bichinho, né, que representa as energias, as forças da natureza, né? As forças telúricas. Ele tem pezinho de bode, ele no chifre ele anda tocando flautinha. Isso é um fauno, né? Um sátiro, né? Aí o que acontece? Um rei chamado Midas, tem várias lendas sobre Midas, onde ele põe a mão vira ouro, etc e tal, mas não é essa a lenda. É a lenda do Midas e do Sileno. O que acontece? O Midas, ele chega querendo saber o sentido da vida. Qual é o sentido do ser humano na Terra? O que ele faz? Ele aprisiona o Sileno. Quem que é o Sileno? O Sileno é um fauno. Que fauno? O Sileno é um fauno tão especial que ele ensinou Dioniso, o deus da tragédia, que é o deus do vinho, a cultivar a uva. Então vamos falar numa linguagem bem safada, né? Se o Dioniso é o deus da bebedeira, o Sileno é o dono do bar, né? E daí o que acontece? Isso, o deus do teatro, o deus do drama, o deus da tragédia, né? E o deus do vinho, né? Imagina o que é o Sileno. O Sileno é a energia mais primitiva do ser humano, do ser humano não, da natureza. E daí o Midas aprisiona o Sileno. Ele aprisiona o Sileno, e daí ele pergunta, ele fala para Sileno, eu só solto você da jaula quando você me contar o que é melhor para o homem, qual é o sentido da vida do homem. E daí o Sileno, na mesma hora, dá uma gargalhada gostosa e fala, humano, tolo humano, o melhor para você era não ter existido. Mas já que você existe, o melhor para você agora é deixar de existir. O melhor para você é morrer. E o Midas fica horrorizado com o Sileno e solta, deixa o Sileno embora. Moral da história, ou melhor, sem morais da história, né? O Sileno mostra, e o Nietzsche, por esse mito de Sileno, ele mostra que a vida não tem sentido. Para Schopenhauer, filósofo anterior, bastante famoso, a vida também não tinha sentido. Então Schopenhauer falava, olha, se a vida não tem sentido, o que nos resta? Nos resta o prazer da arte. Se a vida oscila entre o tédio e o prazer, então a gente se consola na arte e fica consolado com a beleza da arte. O Nietzsche olha para essa coisa do Schopenhauer e fala, legal, mas não está bom. Não está bom porque eu não quero consolo. Eu não quero o consolo da arte. Eu quero a arte como criação. Eu quero a vida como potência. Então, sim, a vida não tem sentido. E já que a vida não tem sentido, o que eu vou fazer é inventar um meu sentido para ela. Nietzsche inventa, ele cria então, ele sai do pessimismo passivo e vai para o pessimismo ativo, né? E daí que moral da história, que o que nos resta, se a vida não tem sentido nenhum, as pessoas falam, nossa, como você está sendo chato. Eu não, Nietzsche, mas eu concordo com ele. Né? Já que a vida não tem sentido nenhum, o que a gente faz? A gente cria sentido. E daí que criar, do grego,
é poiesis. Toda criação é poesia, né? Porque a poesia é o que pode dar sentido para o humano. Para uns, a poesia é fazer um poema. Para outros, a poesia é fazer a música. Para outros, a poesia é conversar com o outro. Para outros, a poesia é salvar vidas de Covid-19 no hospital. Poesia é fundamental para o momento, né? Como você vai encontrar arte e fazer da arte uma metafísica de artista, dando sentido à sua vida, aí é com você, cara pálida. Mas é isso que você precisa, dar sentido à vida, né? E não espere que ninguém dê. O Nietzsche é muito crítico da religião, né? Porque ele fala, a religião é o consolo metafísico. Você está esperando que alguém venha dizer para você como é que você vai sair daí. E ele fala, ninguém vai dizer como você vai sair daí. Aliás, você está preso aí. E você não vai sair daí. O que você vai fazer é buscar um sentido, buscar não, é criar, é dizer. E daí ele tem uma máxima que ele gosta, que é um dizer do oráculo de Delos, né? Que é para além do oráculo de Delos, né? Que o oráculo de Delos dizia assim, né? Conhece-te a ti mesmo, né? E ele fala, mais do que conhece-te a ti mesmo, torna-te quem tu és, né? Ao se tornar quem tu és, você se revela na sua potência. Então, o sentido da vida é o sentido que você dá para ela, né? E daí que eu acho que é onde a gente começa a encontrar essas coisas, e começa a encontrar o psicodrama, e daí a gente vai começar a querer mostrar para as pessoas por que a gente está aqui, né? Falando de poesia, de filosofia, porque afinal das contas a gente precisa mostrar para as pessoas que é preciso que elas deem um sentido para a vida. Confesso que eu acho o meu papel, de professor, de crítico literário, de poeta, mais fácil nessas horas que o seu de psicóloga. Porque ninguém chega para mim perguntando o sentido da vida. E se chegar, eu vou fazer a saída do celeiro. Eu vou falar, querido, se te decepcionar, eu não vou te dar nada. Eu quero que você se lasque, né? Agora, o psicólogo, eu imagino que as pessoas chegam e falam, eu quero, me dá um sentido. E daí? Acho que a linguagem hoje é mais dura, né? Ela não é tão poética assim, eu quero um sentido. A linguagem é mais dura, a linguagem resolva a minha angústia, né? O que não é possível, né? Resolva meu problema, e a gente tem que ir devagar, construindo junto uma alternativa que não é pronta, que não é pílula, e que é nesse caminho mesmo, acho que você estava falando, Fábio, porque mesmo que a palavra não seja sentido, né? Eu gosto e uso esse conceito, mas as pessoas no dia a dia são poucas mais reflexivas, assim, as coisas são mais pragmáticas, concretas, né? E, de todo modo, é uma busca junto com a pessoa, numa terapia de relação, de novos sentidos. Por exemplo, o que está acontecendo hoje é um exemplo, né? A situação do confinamento e todas as mortes e as questões políticas também, estão fazendo com que as pessoas fiquem muito tristes, muito deprimidas. E eu tenho ouvido a palavra angústia com muita frequência, né? Vazio, angústia, né? O que vai acontecer, eu não tenho futuro, né? E aí eu acho que o papel realmente, né? Eu não sei se é mais fácil ou mais difícil, né? É o papel de alguém que trabalha com saúde mental e com educação também, né? Cultivar possibilidades, né? E nesse caminho que você estava falando, de construir, de potencializar novas alternativas, potencializar as alternativas que já existem e a pessoa não está enxergando, por exemplo, né?
através da arte. No meu trabalho especificamente, eu dialogo o tempo todo com as linguagens da arte nesse prisma da potência e da criação, né? O que é que você gosta? Você gosta de poesia? Qual que é? Não gosto de nenhuma arte, não tem problema. Você gosta de futebol? Mas o Temos um futebol problema. mas é possível. Quando uma pessoa, por exemplo, não tem nenhum gosto pela literatura, ela assiste série ela assiste, por exemplo, todo mundo assiste série, né? E a partir da série que ela assiste, tem personagens, tem histórias, né? E isso é material para... E tem sonho, a pessoa sonha. Você sabe que nesse caso, eu particularmente, eu acho assim, é óbvio que eu fiz essa brincadeira, porque não é bem assim, né? Na educação, muito pelo contrário, né? As pessoas querem, né? Querem um sentido, querem uma resposta e tal. Agora, aqui eu vou fazer uma provocação, não para você, mas para o mundo da educação brasileira, sabe? Eu acho assim, a nossa educação é uma educação muito, muito covarde. Muito covarde. Eu acho assim, a nossa educação assim, tá atrapalhando a vida dos psicólogos. Digo isso por quê? Porque a educação tem que fazer o papel da psicologia? Claro que não, mas eu acho assim, não sou eu que acho, né? Na Constituição Federal tá lá que a função da educação é criar um ser humano apto para o trabalho, para a vida cidadã, né? E para se tornar um ser humano pleno, né? E um ser humano pleno é um ser humano artístico e a vida cidadã, a vida na polis, é uma vida política, né? Ela é uma vida coletiva, né? Aquele caso do rapaz, lá do rapaz nada, né? Do senhor que se recusa a utilizar a máscara, né? O que ele não está vendo? Ele não está vendo o outro. Aquela questão, né? Mas eu sou desembargador. Mas você não está entendendo o seu papel, né? Perfeito. Porque afinal, você é desembargador lá no seu trabalho de desembargar, né? Na rua, quando você caminha, você é um cidadão. Tem algo assim, algo que raramente acontece, mas às vezes acontece, né? Por acaso eu sou doutor mesmo, né? No geral, eu só lembro que eu sou doutor quando alguém vem e eu tenho que estacionar o carro e fala, ô doutor, eu fico tão triste porque, não porque tinham que lembrar outra hora, mas porque assim, associa essa ideia de doutor à autoridade, né? Ele tem autoridade, ele tem um carro, então ele é doutor. Eu fico triste que não. Se eu tivesse a pé, eu seria doutor. E aliás, o meu carro não é um carro novo e a rigor é o carro que eu uso, o carro mesmo da minha esposa. Eu não tenho carro, né? Eu ando a pé, né? Quer dizer, ando com o carro dela, tá? Ela me empresta. Você é Ela me caminhante. empresta. Ela me empresta. Ela é muito generosa, me empresta o automóvel. Mas eu não tenho carro, né? E não é o lugar de poder que faz as pessoas se tornarem doutores. E o doutor, ele é doutor num lugar de ser doutor. E não fora. Então, já aconteceu alguma vez de alguém falar, te chamo de doutor? Eu falo, não, você pode chamar de Psil, meu nome mesmo, não tem por que se chamar doutor. Né? A hora que eu escrever um artigo acadêmico e for publicar, vai estar lá, professor doutor, mas não é. Né? E o que acontece é que a escola ela está se furtando de mostrar isso para os jovens, né? Que é mostrar os papéis, é mostrar a convivência cidadã e mais mostrar a arte, né? Que é isso que você está falando, porque, olha, experiência de professor de literatura, eu dou aula há mais de 20 anos. O que acontece nesse tempo? Já aconteceu, sempre acontece, de aluno de ensino médio me procurar e falar, professor, eu queria... A gente não vai ter uma aula de fazer poema? De fazer poesia? E como eu dou aula para ensino médio, eu ficar chateado porque eu não posso dar uma oficina de poesia. Por quê? Porque eu tenho que dar matéria de vestibular. Porque eu tenho que seguir a apostila. Quem fez a apostila dos colégios, eu não conheço. Eu não sei que formação tem. Várias vezes eu encontro erro. Erro todo mundo tem, né? A apostila também. Né?
Mas aí a gente chega lá e é um material... Eu fico perguntando, por que eu estudei a vida inteira para dar aula por um material que não me dá espaço de eu, professor, doutor, executar uma atividade e poder gerir um processo educacional. E daí o que acontece é que as pessoas acham que arte é uma coisa distante, né? Ah, eu não gosto de arte. Mas quando você consome um sapato, tem um design, né? Quando você usa uma cadeira, tem um design. Quando você toma uma cerveja, tem um design. Quando você escuta uma música, quer seja pagode ou funk, ela tem métrica, ela tem forma, ela tem ritmo, ela tem melodia. São todos elementos que se compartilham com a poesia, sei lá, do Carlos Drummond de Andrade, né? Você usa, se você vê Netflix, você vê televisão, você consome arte, né? O E que eu, que a escola fez que não tem arte? Que as pessoas acham que a arte está longe, então, né? Não é E, verdade? e aí eu acho que é bom esclarecer, né, que quando a gente está falando, pelo menos eu, não sei você, nosso tempo já está quase terminando, né? É, Estou olhando aqui no relógio. Quando a gente fala, pelo menos no meu campo de arte, é a vida como obra de arte. E estou usando a expressão do Foucault, né, na última fase dele, quando ele vai fazer outra pesquisa, né? E ele vai para o campo do sujeito e vai entender a estética da vida e a vida como obra de arte. Então, não é que você é artista no sentido institucional ou que você tem talento, não é nesse aspecto, né? É no aspecto da vida com criação, né? sim, É nesse sentido pensar a arte para cada um de nós como criadores, como artistas da vida, nesse aspecto de dar sentido. E talvez a escola peque nisto também, muito, acho que nesse muito, aspecto que eu estou falando, demais. né? O André, deixa eu fazer uma coisa, eu acho que está muito legal. Vamos fazer uma coisa? Vamos continuar? Eu vou derrubar essa live para poder deixar salvo, porque eu sei que tem gente que quer assistir essa live depois, que vai ficar salvo no Insta, porque tem que ser menos de 1 hora. Você tem que falar, vamos falar mais da arte. Você vai mostrar seu livro que você publicou, né? Não adianta esconder, eu não deixo, né? E a gente continua? Pode ser? Eu vou encerrar Tá essa e bom. salvar. E daí, tipo, daqui a pouco eu entro na live, ó, gente, quem tá aí, em 3 minutos a gente tá entrando de novo. Tá certo? Tá bom, tá certo. É Ok, nóis. Daqui a é nóis. 3 minutinhos. Valeu. Tá bom.